Gente, eu acredito na rapaziada, tá? E gosto também daquela música que diz que não confie em ninguém com mais de 30. Eu confio porque eu já tenho mais, eu ainda confio em mim. Eu quero primeiro louvar a Deus pelo Comic. Quero louvar a Deus pelas igrejas do Gama que estão fazendo o Comic. Esse Comic está acontecendo porque houve uma unidade. As igrejas do Gama são apenas um. A PIC do Gama, a igreja do Gama Sul e a Docmos. Podemos dar uma salva de palmas pela unidade da igreja do Gama? Sem essa unidade não teríamos o Comic. E eu quero aproveitar e fazer um convite, 2 convites. Cadê os pastores e pastoras? Levante a mão, pastores e pastoras presentes, cadê? Amanhã, 14 horas, temos reunião do concílio lá no refeitório, onde estão acontecendo as refeições. A gente tem uma reunião do concílio ali, amanhã, 14 horas. Segundo convite, cadê os jovens do quadrado e do entorno? Cadê a meninada do quadrado e do entorno? Cadê a meninada do DF e do entorno? Levanta a mão, cadê? Ah! Isso, gritar é mais fácil que levantar a mão, né? Dia 27 de fevereiro, último sábado de fevereiro, nós estamos celebrando 57 anos da Igreja de Cristo em Taguatinga. Dia 27 vai estar conosco o Carlinhos Veiga e dia 28 o Azaf Borba. No dia 27 nós vamos fazer o pós-Comic. O Carlinhos foi diretor executivo da MPC Goiânia por muitos anos. Ele tem uma palavra muito boa para jovens, então marque na sua agenda. Dia 27, pós-Comic lá na PIC de Taguatinga. Outra pergunta, quantos aqui nasceram na Igreja de Cristo? Frequentaram a salinha de soldadinhos de Cristo, joias de Cristo? Quantos aqui? Que bom. Eu também. E eu quero dizer para vocês, hoje pela manhã, durante o louvor, eu comecei a olhar, eu estava sentado lá atrás, e eu comecei a olhar vocês aqui à frente, e eu comecei a chorar e agradecer a Deus pela vida de vocês. Porque eu tenho certeza que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. E não vão prevalecer por causa de vocês, porque vocês jovens são fortes e vocês têm vencido o maligno, amém? Outra coisa, quero parabenizar a diretoria da UMIC, pastor Marlo e toda a sua direção. Os congressos têm sido de excelência, o padrão tem sido muito bom, e isso é maravilhoso. Hoje pela manhã, o Marlon fez uma pergunta, quantos universitários para ficar de pé? Marlon, eu fiquei com inveja, uma inveja santa. Nos anos 70, em torno aí de 1970, a Igreja de Cristo da Fama, onde eu era um adolescente à época, tinha 3 pessoas que tinham curso superior. O casal de missionários, Thomas e Libby Fife, e uma jovem, a Olga Helena Cesarini Silva, que era vizinha dos Fifes. 3. No ano 2005, eu fiz uma pesquisa informal. Algo em torno de 25% dos membros daquela igreja já tinha curso superior. E mais uns 25% estavam na faculdade. Irmãos, isso é bênção do Senhor. Mas pastores, isso é um problema para nós pastores, porque a gente tem que ler, a gente tem que argumentar e a gente tem que convencer. Mas essa meninada, quando ela é convencida, ela é bênção, porque elas têm coração. E eu fico muito feliz de ver isso, que a igreja do Senhor, ela está crescendo, ela está evoluindo, ela está adquirindo um nível cultural e intelectual. Isso é para a honra e glória do Senhor. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus? Amém. Esse tema do Comic, apenas um, ele é a razão de ser das igrejas de Cristo.
apenas um está no nosso DNA. O DNA das igrejas de Cristo, ele está coberto desta coisa chamada unidade. Os nossos patriarcas, os fundadores da Igreja de Cristo, os mais proeminentes, que são os Campbell, Thomas pai, Alexander filho e Barton Stone, eles trabalharam muito pela unidade da Igreja do Senhor Jesus. E esses homens, eles eram tão determinados quanto essa unidade da igreja, que o objetivo deles era não formar uma denominação. O sonho deles era que nós fôssemos um movimento de restauração da igreja do Novo Testamento. Não era para sermos uma denominação, para termos uma diretoria, nada disso. Éramos para ser simplesmente cristãos. E é interessante ver, eu quero dar uma passeada com vocês pela história da igreja, antes de entrar na meditação da palavra. É interessante nós vermos que a igreja, ela é uma instituição divina. Ela é formada por Deus, mas ela é composta por pecadores como eu e você. Outra coisa que é interessante com relação à igreja, a igreja não é perfeita, porque se ela fosse perfeita, eu e você não teríamos lugar nela. A igreja é imperfeita para gente imperfeita como eu e você, que buscam a perfeição no Senhor. Assim é a igreja do Senhor. E essa igreja, formada pelo Senhor Jesus, essa igreja, com o passar do tempo, ela foi sofrendo interferências, ela foi sofrendo ataques, e de tempos em tempos, essa igreja precisa ser restaurada. Se você pegar as epístolas de Paulo, você vai ver que, quando Paulo pregava, apareceu no seio da igreja um grupo chamado judaizantes. Eles saíram de Jerusalém e pregavam nas igrejas e diziam: olha, só é salvo quem cumprir toda a lei de Moisés. E eles chegavam nos homens e perguntavam: vocês foram circuncidados? Não, então vocês não são salvos. E isso leva o apóstolo Paulo a escrever Romanos, mostrando que a salvação é pela graça, que a salvação não decorre de obras, que a salvação não decorre da lei, mas que a salvação é pela graça do Senhor. Quando o apóstolo João escreve as suas 3 cartas, 1ª, 2ª e 3ª João, ele está combatendo uma heresia que já estava infiltrada na igreja, que era o gnosticismo. Os gnósticos, eles acreditavam na divindade de Jesus, mas não aceitavam a humanidade de Jesus. Eles diziam: o Deus Santo, o Deus Poderoso, ele jamais vai se fazer humano, que é essa porcaria. E João escreve a sua carta exatamente para combater essa heresia. E esses erros, sempre que eles acontecem, Deus vai levantando pessoas para purificação da sua igreja. E a igreja do Senhor Jesus, ela foi perseguida até por volta do 4º século. No 4º século, o imperador romano Constantino, ele tem uma visão. Ele estava indo para a batalha sobre a ponte de Flúvia, e aí ele tem uma visão. E nessa visão, ele vê uma cruz e ele ouve uma voz: por este símbolo vencerás. Ele venceu a batalha, e a cruz passou a ser o símbolo do Império Romano. E aí, a igreja de perseguida, a igreja se torna oficial. E ela começa a andar com o Estado e a fazer parte do Estado e a ser parte do poder. E à medida em que a igreja adquiriu poder temporal, ela perdeu o poder espiritual. A tal ponto que, certa feita, o Papa Gregório X entrou nas salas de tesouros do Vaticano, acompanhado de um bispo, e ele viu todos aqueles tesouros e disse para o bispo: irmão, graças a Deus, não precisamos mais dizer como João e Pedro: não tenho ouro e nem prata. O bispo olhou para ele com muita tristeza e disse: mas irmão, infelizmente não podemos mais dizer: levanta, toma o teu leito e anda. A igreja adquiriu poder temporal,
mas ela perdeu o seu poder espiritual. A igreja se tornou o governo, mas ela perde a ação de Deus nas suas entranhas. Muitos movimentos se levantaram tentando trazer a igreja de volta. Muitas pessoas foram mortas, muitas pessoas foram enforcadas, porque defendiam esse retorno da igreja à palavra do Senhor. Até que, por volta dos anos 1500, aparece um teólogo humanista chamado Erasmo de Roterdã, um holandês, e Erasmo de Roterdã dizia o seguinte: eu vejo os clérigos querendo as glórias do apóstolo Paulo, mas eu nunca os vi querendo os sacrifícios e a vida de sofrimento do apóstolo Paulo. Foi enforcado por causa disso. Erasmo de Roterdã escreveu o livro Elogio à Loucura, que é um bom livro. Esses movimentos, eles vão acontecendo, eles vão ganhando força, até que ele atinge o auge no dia 31 de outubro de 1517, quando Martinho Lutero, um monge franciscano, ele coloca na porta da capela do castelo de Wittenberg, na Alemanha, as suas 95 teses. Pregar na porta da igreja as teses eram as redes sociais da época, era uma forma de discutir as ideias. E por causa dessa discussão, essa data, 31 de outubro de 1517, marca o início da Reforma Protestante. E o que Martinho Lutero estava defendendo? Martinho Lutero defendia que a salvação era pela graça. E Martinho Lutero defendia que a Escritura, a Bíblia, é superior à tradição. E ele ainda defendia o sacerdócio universal de todo crente. Na Igreja de Cristo, você, para batizar alguém, você não precisa ser pastor. Para ministrar a ceia, você não precisa ser pastor. Para servir a ceia, você não precisa ser diácono. Basta que você seja cristão. Por que isso? Porque nós acreditamos no sacerdócio universal de todos os crentes. E era isso que Lutero estava defendendo. E por que Lutero foi chacoalhado por essas ideias? Simplesmente porque, com a construção da Basílica de São Pedro em Roma, a igreja ficou endividada, sem dinheiro. E aí passou pela cabeça da liderança da igreja vender indulgências, vender perdão. E um monge dominicano chamado Johann Stetzel foi para a Alemanha, e ele dizia o seguinte: quando a sua moeda cai no fundo da caixa, a alma do seu parente sai do purgatório. E ele dizia ainda: olha, você não quer ficar ouvindo o choro dos seus entes queridos no purgatório, basta que você compre as indulgências para ele. Ao ouvir isso, Lutero foi contaminado pela palavra do Senhor, e ele disse: como que alguém pode comprar o seu perdão, se o perdão é só pela graça? Em 1534, o parlamento inglês promulgou o ato de supremacia, onde declarava que o rei Henrique VIII era o cabeça único na terra da igreja na Inglaterra. Esse decreto foi feito pelo bispo de Cantuária, Thomas Cranmer, e assinado pelo primeiro-ministro Thomas Cromwell, que foram indicados pelo rei Henrique VIII. E a partir de então, começa-se uma igreja nacional católica da Inglaterra, que é a igreja anglicana. E por que começou a igreja anglicana? O rei Henrique VIII, ele era casado há 25 anos com Catarina de Aragão. Catarina de Aragão não tinha filhos homens, ela abortou 5 filhos homens, só tinha uma filha mulher. Henrique VIII se apaixona por uma mulher chamada Ana Bolena, e ele quer casar com ela. Ana Bolena falou: amante eu não sou, comigo tem que casar. Mas para casar ele não podia divorciar, porque a igreja católica não aceita o divórcio. Então ele pediu anulação do casamento. E a base que ele utilizou para pedir a anulação do casamento foi Levíticos 22, porque ele tinha se casado com a mulher do seu irmão. E mais, o segundo argumento: ela não conseguia lhe dar herdeiros homens.
O Papa, na época, Clemente VII, não concedeu o divórcio para Henrique VIII. Mas não foi por razões bíblicas, foi por razões políticas. Catarina de Aragão era tia de Carlos V, que era o rei do Sacro Império Alemão, que incluía Espanha e Alemanha. Ele ajudava financeiramente a igreja e lutava contra o insurgente protestantismo alemão. Para não perder o apoio do rei, a igreja simplesmente não permitiu que houvesse anulação desse casamento. E assim, passamos a ter duas igrejas, a Igreja Católica Romana e a Igreja Anglicana. Por volta do ano de 1500, surge na Igreja Anglicana um grupo de pessoas que começa a defender a pureza da doutrina. Eles começam a dizer, olha, a Bíblia é a nossa regra de fé, vamos voltar à Bíblia. Esse grupo, ele passa a ser chamado de puritanos. Esses puritanos, eles vão tentar resgatar a igreja do Senhor. Com o passar do tempo, entre esses puritanos, aparece um grupo que diz, espera aí, a igreja não pode ser parte do Estado. A igreja tem que ser separada do Estado. E esse grupo de puritanos recebeu o nome de separatistas. Esses separatistas, alguns achavam que a forma de governo da igreja deveria ser através de presbíteros. Por isso, eles se tornaram presbiterianos. Outros achavam que a forma de governo deveria ser congregacional. Esses presbiterianos foram para toda a Grã-Bretanha, conhecida hoje. E na Escócia, a igreja oficial se tornou a igreja presbiteriana. E aí, por volta de 1580, por aí, esses presbiterianos, eles fazem um documento chamado juramento burguês. E no juramento burguês, tinha um artigo que dizia o seguinte, juramos nossa lealdade à fé deste reino. Uns perguntaram, a que reino vocês estão se referindo? Uns disseram, está subentendido que é o reino de Deus. Outros disseram, não, isso bem pode ser o reino da Escócia, somos contra isso. Então a igreja presbiteriana passou a ter dois ramos, burgueses, que aceitavam o juramento, e os antiburgueses, que não aceitavam o juramento. Um dos fundadores da Igreja de Cristo, Thomas Campbell, ele era irlandês, mas foi criado na Escócia. Ele fez faculdade na Escócia, se torna pastor da Igreja Presbiteriana Separatista Antiburguesa na Escócia. Em 1807, ele muda para os Estados Unidos com problemas de saúde e cansado com tanta divisão na igreja. E quando ele chega nos Estados Unidos, ele vai pastorear uma igreja lá nos Cafundós da Pensilvânia. Uma igreja presbiteriana, separatista, antiburguesa da Nova Luz. A Nova Luz e Velha Luz foi uma divisão que teologicamente a gente chama de cisma, que aconteceu por volta de 1740. Tinha um grupo de líderes e pastores que diziam o seguinte, o que importa é a teologia ortodoxa, ou a teologia certa. Se você tem a teologia certa, você pode fazer o que você quiser, prostituir, beber, fumar, fazer todas as coisas, você tem a teologia certa, você é salvo. Um outro grupo diz, nada disso. Ter a teologia certa é muito bom, mas precisa ter vida com Deus. Esse grupo que defendia a vida com Deus passa a se chamar Nova Luz. E os que achavam que era só teologia são os da Velha Luz. E aí, quando Thomas Campbell chega lá nos Cafundós da Pensilvânia, na cidade dele, ele era um dos poucos pastores. E aí, então, ele convida outros cristãos presbiterianos para participarem da ceia com ele. E aí, o presbitério da igreja dele ameaça de excluí-lo. Porque você não pode chamar outro que não é do nosso grupo para tomar a ceia. Veja bem,
Ele está nos Estados Unidos pastoreando uma igreja presbiteriana. Isso tudo bem, é forma de governo, se aplica em qualquer lugar. Separatista, isso é uma divisão da Inglaterra. Antiburguesa, isso é uma divisão da Escócia. E agora ele é da Nova Luz. Seria mais ou menos como alguém ir ao Paraguai, abrir a igreja O Brasil para Cristo no Paraguai. Ou seja, no Paraguai tem que ser o Paraguai para Cristo. Mas o Brasil para Cristo é aqui. Então, diante de todas essas divisões, Thomas Campbell escreve o nosso primeiro documento, que se chama Declaração e Discurso. Tem 13 artigos e foi publicado no dia 7 de setembro de 1809. Nesse documento ele defende a unidade da igreja e a doutrina que ele acredita ser a doutrina bíblica para a igreja do Senhor. Em 1809, em outubro, o filho dele, Alexander, chega e os dois vão trabalhar juntos. Thomas, mais centrado, Alexander, intelectual, mais pensante. Do outro lado, nós temos um outro dos nossos patriarcas, que é Barton Stone. Ele nasceu no estado de Maryland, um estado do sul, lá na roça, família anglicana, e ele converte a Cristo através de evangelistas itinerantes presbiterianos. E aí, então, esse Barton Stone, nesse fogo, ele participa do primeiro grande avivamento da América, que foi em Cane Ridge, no estado do Kentucky, em 1801. Cane Ridge era uma cidadezinha com aproximadamente 2.000 habitantes. Em uma semana, durante uma semana, passaram por aquela cidade algo em torno de 30.000 pessoas. E estavam indo ali ouvir a pregação de pastores batistas, presbiterianos e metodistas. Houve um reteté daqueles, línguas estranhas, profecias, pessoas caíram no espírito. E o mais interessante, desse avivamento surge o grande ardor evangelista dos Estados Unidos dos anos 1800. Barton Stone estava lá. E aí, os Campbell começam uma igreja aqui e Barton Stone começa outra aqui. Com o passar do tempo, eles se conhecem e eles formam uma só igreja. Isso acontece no ano de 1839. E o objetivo deles era ser simplesmente cristãos. Qual o nome da igreja? Não vamos ter nome, nós somos cristãos. Ou podem nos chamar também de discípulos de Cristo. É isso que nós somos. E esses homens, então, vão trabalhar pela unidade. Os Campbell são teológicos e intelectuais. Barton Stone é carismático e de pouca formação. Mas eles se juntam e vão andar juntos. E eles formam essa igreja. Por isso, esse ardor pela unidade. Renan disse que a igreja de Cristo é uma igreja muito democrática. E é mesmo. Nós somos uma igreja onde todo mundo fala. Onde todos têm direito à palavra. Eu sou presidente do concílio, mas eu gosto de dizer que o presidente do concílio é muito parecido com a rainha da Inglaterra. Reina, mas não governa. Ele dirige as reuniões, mas quem decide é a igreja. Nós somos essa igreja, nós somos a igreja de Cristo. Deixa eu consertar algo que o pastor Geraldo disse ontem. A igreja de Cristo, ela não tem 11 milhões de membros ao redor do mundo. Nós temos 16 milhões de membros. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus? É isso, nós somos 16 milhões de pessoas à face dessa terra. Nós temos igreja na Coreia, na China, na Índia, nós temos igreja em Moçambique, Angola, nós temos igrejas no Brasil, 196 países. Nós somos essa igreja. E sabe o que é interessante? Esses nossos fundadores, eles tinham esse desejo pela unidade. Esse desejo para eles era muito forte. E antes de entrar no texto bíblico, Lutero fez uma reforma da igreja. Os Campbell queriam restaurar a igreja. Quando você reforma, você pinta as paredes, mas você não está preocupado com o que era no início.
Restaurar é refazer como era. O restaurador é um artista, porque ele tem que pegar a planta original e conferir os detalhes. E o nosso movimento, ele não é um movimento de reforma, ele é um movimento de restauração. Nós queremos ser como a igreja do Novo Testamento. Queremos ter o governo da igreja do Novo Testamento. E queremos ser cheios do Espírito Santo, como era a igreja do Novo Testamento. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 4. É o texto que está no folder que você recebeu. O folder está de 3 a 6. Vamos ler os versos de 1 a 6. Efésios, capítulo 4, os versos de 1 a 6. Mesmo assentados, porém reverentes, vamos ouvir o que a palavra do Senhor nos diz. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e age em todos. Amém. Amém. Olha, temos aqui 7 unidades cristãs. Primeira unidade, há um só corpo. Você pode repetir isso? Há um só corpo. Está devagar. Há um só corpo. Mais uma vez. Há um só corpo. Amém. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 11, 29, ele diz o seguinte: quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe condenação para si. Esse corpo a que o apóstolo Paulo se refere, ele tem dupla interpretação. Esse corpo é o corpo de Jesus, que foi crucificado lá na cruz do Calvário. Quem não reconhece, quem não aceita o sofrimento vicário de Jesus na cruz do Calvário, ele não pode ser membro da família de Deus. Porque nós somos cristãos, porque nós somos de Cristo. E a grande função de Jesus foi morrer na cruz do Calvário pelos nossos pecados e ressuscitar para que nós tivéssemos vida. Segunda interpretação desse corpo a que Paulo se refere, é a igreja do Senhor. Nós somos o corpo de Cristo. Eu sou o corpo de Cristo, você é corpo de Cristo. E é um só corpo. Não existem muitos corpos, é um só corpo. Veja o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 12, 12 e 13. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer escravos, quer gregos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. A igreja é uma só. E sabe o que é interessante? O primeiro artigo da Declaração e Discurso de Thomas Campbell diz assim: a igreja de Cristo é essencial, intencional e constitucionalmente uma só, consistindo de todos em todos os lugares que professam sua fé em Cristo e demonstram completa disposição a obedecê-lo em todas as coisas de acordo com as Escrituras. A igreja de Cristo é essencial, intencional e constitucionalmente uma só. Deixa eu te dizer uma coisa. Vamos usar uma linguagem comercial. A igreja, ela é uma só. O nome de fantasia dela muda, mas a razão social é uma só. Como é que funciona isso? Por exemplo, pessoal, aqui em Brasília, gente, eles falam tudo errado. Ô, povo que fala errado.
Eles nunca se referem ao povo de Goiás, para eles nós somos do Goiás. Isso é coisa de candango. Então vocês que são lá do Goiás, tem a TV Anhanguera. TV Anhanguera é um nome de fantasia. A razão social é Organização Jaime Câmara. A Organização Jaime Câmara tem a TV Anhanguera, a TV Tocantins, o Jornal Popular, a Rádio Executiva, a Rádio Araguaia. Tudo isso faz parte do mesmo grupo, da mesma razão social. E assim a igreja. A igreja, a razão social dela é uma só. Ela é Igreja de Cristo. É noiva do Cordeiro. É igreja do Senhor. Sócio proprietário fundador, Jesus Cristo. Essa é a igreja do Senhor. Essa é a razão social. Agora, a igreja tem muitos nomes de fantasia. É a igreja de Cristo, é a igreja batista, a igreja presbiteriana, isso é nome de fantasia, mas a igreja é um só. E é interessante que muitas vezes nós colocamos adjetivos, nos nomes da igreja. Adjetivo dá uma qualidade, mas ele separa. É a igreja de Cristo, não sei das quantas. Gente, nós somos a igreja do Senhor, não importa que nome tenha lá. E somos a mesma igreja. E sabe o que é interessante? Algumas igrejas trabalham em modelos diferentes, mas é a mesma igreja. Deus está abençoando a igreja Docmos, que trabalha com MDA. Amém. Amém. Deus seja louvado. Isso é um modelo que Deus deu para a igreja. Outras igrejas trabalham com rede ministerial, outras igrejas trabalham com o modelo dos 12, mas nós somos a mesma igreja. E nós reunimos aqui por isso. Ninguém é melhor que ninguém, nós somos a igreja do Senhor. Amém? Esse é ser uma só igreja. A razão social é a mesma. O nome de fantasia até pode mudar. Por isso, algumas igrejas de Cristo que você vai, tem um slogan lá. Algumas igrejas pregam esse slogan na parede. Não somos os únicos cristãos, mas somos unicamente cristãos. Podemos repetir isso? Não somos os únicos cristãos, mas somos unicamente cristãos. Amém? Se for cristão, é nosso irmão. Amém? Olha, Paulo diz aqui em Efésios que há uma só igreja, um só corpo e um só Espírito. E esse Espírito a que Paulo se refere é o Espírito Santo de Deus, esse que habita em nós e nos conduz à unidade. Em Atos 2:38, Pedro diz, e Pedro respondeu: arrependam-se e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Qual é o dom do Espírito Santo que nós recebemos no batismo? Vida eterna. É essa vida eterna que é o dom do Espírito Santo que nós temos. Por isso Paulo diz em Romanos 8:16, e o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se você tem o Espírito Santo de Deus, você tem certeza de que você é salvo. E sabe o que é interessante? Você tem certeza que você é salvo e você sabe que você não merece. Você é salvo pela graça do Senhor Jesus. Eu já contei algumas vezes, mas para mim, o julgamento vai ser feito num telão. Eu vou chegar nos céus e São Pedro vai estar sentado diante de um laptop, e eu vou falar Gerson Vicente de Souza, ele vai digitar o meu nome. Aí começa a aparecer no telão, fez isso, 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 e eu me vejo de joelhos gritando, não, 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 e aparece uma tarja vermelha, salvo pelo sangue do Cordeiro. Entrei! Eu só vou entrar por causa do sangue de Jesus. Amém? E você também, deixa de ser arrogante. Só vamos entrar por causa do sangue do Cordeiro. E é esse Espírito que testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. O segundo artigo dessa declaração e discurso de campo, ele diz,
embora essa unidade pressuponha e permita a existência de congregações autônomas, deverá haver harmonia perfeita e unidade de espírito entre todas elas. Ou seja, o que o Espírito faz em Pires do Rio, ele às vezes não vai fazer a mesma coisa na cidade de Goiás. Mas por quê? Porque o Espírito faz o que ele quer, como quer, onde ele quer. É assim que o Espírito Santo age. Gente, deixa eu fazer um elogio aqui. Pessoal da abertura ontem, que coisa linda. Aquele pessoal da dança e o hino nacional em vários ritmos. Só que vocês deveriam ter avisado a nós, os velhos. Porque começou, eu fiquei de pé, porque na minha geração a gente fica de pé para ouvir o hino nacional. E aí o pessoal lá de trás, senta, senta. Pô, bicho, espera aí, nós somos patriotas. Depois que nós entendemos que ia aparecer, mas é lindo isso, irmãos. Isso são manifestações de Deus no meio do seu povo. Que coisa linda. Que coisa linda, Deus fazendo maravilhas. E o que a gente precisa ter é humildade para não achar que Deus só faz aquilo que nós achamos que Ele deve fazer. Deus é Deus e nós precisamos deixar que Deus seja Deus. A terceira unidade, a uma só esperança. E a nossa esperança, como diz Paulo em Colossenses, é Cristo em vós, a esperança da glória. Essa esperança está em nós. Um só Senhor. Irmãos, a igreja só tem um Senhor, e esse Senhor é Jesus Cristo. Só Ele é o Senhor. E esse Senhor, Ele exige exclusividade. No livro de Lucas, capítulo 14, Jesus diz assim: e aquele que vem após mim, se não renunciar a tudo que tem, não é digno de ser meu discípulo. É exclusividade. O senhorio de Jesus está acima de tudo. Eu fico chateado quando eu vejo pessoas que tentam fazer uma pirâmide de Maslow das prioridades cristãs. Primeiro Deus, depois você, depois a família, depois o trabalho, depois... Para com isso, cara, não tem isso não. A prioridade é Deus. Deus é a minha prioridade. Ah, mas também você é pastor. Não, eu já fui pastor de tempo parcial e Deus era a minha prioridade do mesmo jeito. Ou seja, o que eu faço, primeiro eu penso se isso é para a honra e glória de Deus. Depois, as outras coisas se encaixam. E as pessoas, não, irmão, primeiro é Deus. Depois você, depois sua família. Tem alguns cristãos que a família deles é o Deus deles. Eles não vão à igreja por causa da família. É, pastor, eu bem que eu queria vir, mas eu tinha que ficar com a minha família. Cara, isso dói. Deus é o dono da igreja, Jesus é o Senhor da igreja. Jesus disse, olha, vocês não podem servir a dois senhores, porque ou vocês vão agradar a um e desagradar o outro, ou vão desagradar o outro e agradar um. Vocês têm que fazer uma opção. Gente, ser cristão é radicalidade. Nós não podemos ser cristão na igreja. Você tem que ser cristão todos os momentos da sua vida. Lá na sua escola onde você estuda, seja um cristão lá. Lá no seu trabalho, seja um cristão lá. Esse é o segredo da vida cristã, é ser cristão onde quer que você esteja, para que Jesus verdadeiramente possa ser o Senhor da sua vida. Uma só fé, uma só fé. Romanos 5, 1 e 2, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. E o autor de Hebreus, em Hebreus 11, 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus e crer que Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Fé, uma só fé. E a fé em quem? Em Jesus. Tem gente que fala o seguinte, não, o que importa é ter fé. Rapaz, eu posso ter fé nessa caixa aqui, não vai resolver meus problemas. Eu posso ter fé aquela luminária ali, essa é minha luz, mas não vai mudar a minha vida. O que muda a minha vida é Jesus, amém? Ele sim, Ele muda porque Ele é o Senhor.
Há um só batismo. O batismo não é da igreja, o batismo é do Senhor. Quando somos batizados, nós não nos tornamos membros de uma igreja local, nós nos tornamos membros da igreja universal do Senhor Jesus. Nós nos tornamos filhos de Deus. É isso que acontece. Por isso existe um só batismo. Marcos 16, Jesus diz aos seus discípulos: quem crê e for batizado será salvo. Quem crer e for batizado será salvo. Por último, um só Senhor e Pai. Não existem muitos deuses ou divindades locais. Existe um só Deus. Por esse motivo, os judeus, no seu culto público, eles oravam chamar. O verbo sham no hebraico é o verbo ouvir. E chamar é o imperativo: ouça você, ouça. E o chamar, que está lá em Deuteronômio 6, 4 e 5, é esta oração: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Era assim que começavam os cultos públicos em Israel. Ouça, ó povo de Deus, o Senhor, o nosso Deus, é único. Sabe o que é interessante isso? Se nós nos atentássemos para essa verdade, eu creio que muitas igrejas não teriam o nome do pastor presidente na porta. O retrato dele nem pensar. Porque a igreja é do Senhor Jesus. Deus é o nosso Senhor. Deus é o nosso dono. Ele é o único que é dono de todas as coisas. No seminário eu sempre brincava com os meus alunos que se eu tivesse algum dia viajando numa cidade e tivesse algumas igrejas, com certeza eu entraria numa igreja universal do Reino de Deus. E sabe por que eu entraria? Por causa de uma frase que tem na porta: Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o único Senhor. Essa história de pôr a nossa foto, certa feita eu falei para um amigo, a gente andando em Goiânia, um cômodozinho, 4x5, e lá na porta, a igreja evangélica pentecostal não sei das quantas, bem grande, pastor presidente fulano de tal. E essa pessoa que estava comigo, ele não era evangélico. Eu falei para o Edivaldo: igreja crente é um negócio interessante. É a única empresa onde o nome do gerente aparece o nome do dono, não. Gente, o pastor não passa de gerente da igreja. O dono da igreja é Jesus. E se tem um nome que tem que aparecer, é o nome do Senhor Jesus, só dele, nada mais do que ele. Por isso, nós precisamos entender isso. Essas 7 unidades são tão importantes. Vamos repetir essas 7 unidades? Um só corpo. O que mais? Um só Espírito. Uma só esperança. Um só Senhor. Uma só fé. Um só batismo. Um só Senhor e Pai. Um só Senhor e Pai. Eu quero concluir lembrando algumas coisinhas. Se nós queremos ser apenas um, nós devemos entender o que Paulo fala no início do texto de Efésios 4, a partir do verso 1. Precisamos viver de maneira digna da vocação que recebemos. Nós somos da nova luz. Não basta ter a teologia certa, tem que ter a vida correta também. Isso, gente, é extremamente importante. O que é vocação? Vocação é aquilo que você nasceu para fazer. Vocação é aquilo que, se você não fizer, você é infeliz. Isso é a nossa vocação. E a nossa vocação é sermos filhos do Deus vivo. Em 95, 96, eu era o pastor presidente da Igreja da Fama, e o pastor João Márcio assumiu como pastor presidente. Eu passei a ser copastor juntamente com o pastor João Márcio. E eu e Yolanda definimos o seguinte: nós vamos tirar 6 meses sabático, vamos descansar. Vamos.
Primeiro domingo foi tranquilo, nós estávamos em São Paulo, não fomos à igreja. Domingo seguinte, na hora do culto, a gente morava ali pertinho da Praça do Sol, em Goiânia. Vamos na Feira do Sol? Vamos. E começamos a andar, eu parei, cocei a cabeça, falei, bem, das duas uma. Ou você me leva para a igreja ou me leva para uma casa de recuperação, porque eu vou dar delírio tremens. Eu tenho que ir para a igreja. Eu preciso estar no meio dos irmãos. Eu não aguento ficar longe da igreja do Senhor Jesus. Para mim isso é importante, irmãos. Estar juntos, essa comunhão, esse abraço que a gente tem. Sabe o que é gostoso ser da igreja de Cristo? A gente se abraça todas as vezes que a gente se encontra. Às vezes na reunião, um tempão a gente fica conversando com o outro, porque nós temos essa intimidade, nós temos essa comunhão. Nós temos que viver de maneira digna da nossa vocação. Não basta ter uma teologia certa, precisamos também de uma vida justa e piedosa. Teologia e vida. O que você acredita define o que você faz. Amém? Se você acredita, você vai viver. Se você não vive, é porque você não acredita. Porque se acreditasse, você viveria. Paulo diz ainda, sejam completamente dóceis e pacientes, suportando uns aos outros com amor. Irmãos, somos diferentes. Eu gosto muito de uma frase que o Geraldo Borges fala a meu respeito. O Geraldo fala, Gerson, eu gosto muito de ser seu amigo, nós somos muito diferentes, mas isso não nos impede. É verdade isso. A gente pensa diferente, temos práticas algumas diferentes, mas o amor que nos une é muito maior do que essas besteiras. Irmãos, a gente precisa ter essa paciência. Não se sinta o último gás da Coca-Cola. Não comece a achar que só você está certo. Muitas vezes é o outro que está certo e você está completamente errado. Por isso, faça isso, tenha essa humildade, aceite os outros como eles são, dê razão ao outro. Isso é essencial, suportar uns aos outros. Paulo diz ainda, fazendo todo o esforço para preservar a unidade do Espírito. Interessante, você sabia que nós não fazemos a unidade? A unidade já está feita. Nós só temos que lutar para preservar, porque a gente tem uma mania de querer dividir. Nós pastores, nós líderes, se nós não atrapalharmos, a gente já está fazendo um bom trabalho. O problema é que muitas vezes a gente atrapalha. A gente acha que só é membro da igreja de Cristo se for assim. Ou se for daqui, gente, a igreja é de Cristo. O dono da igreja, ele tem marca de cravo na mão, nenhum de nós tem. O dono da igreja morreu pela igreja, e nenhum de nós morreu por ela. Por esse motivo, vamos viver essa unidade, vamos ser apenas um. Que gostoso ser apenas um. Que gostoso estar no meio de pessoas que não estão buscando poder, não estão buscando reconhecimento. Pessoas que estão aqui simplesmente porque amam estar aqui. Isso é que é gostoso. Você deve estar pensando, não, ele está falando isso porque ele é presidente do concílio. Eu não era presidente do concílio, eu sempre gostei de estar entre os irmãos. Por quê? É meu povo. Esse é meu povo. Essa é minha gente. Essa é a minha família. Por isso que eu perguntei no início, quantos estão aqui, vindo aos comics? Gente, eu tenho história para contar. Aquele comic que o JB falou ontem, de 91, eu também estava lá. E o que marcou aquele comic? Duas coisas marcaram aquele comic. Uma noite, o pastor Edson Gouveia e o Betão pegaram uma discussão sobre escatologia à meia-noite, discutiram até às 5 da manhã. Aí alguém perguntou, aí Edson, quem convenceu quem? Não, ninguém convenceu não, a gente cansou e foi dormir. Segunda coisa que marcou aquele comic de 91, acabou a água no alojamento. Pastor Jaime Cacheta contratou um caminhão, pipa, que buscou água e colocou na caixa d'água. Quando nós fomos tomar banho, nós descobrimos que o caminhão transportava gasolina.
Ou seja, tomamos banho e os meninos queriam arrumar a namorada, acabaram com o perfume, o cheiro da gasolina não saiu. Isso aconteceu no Comic de 91. Eu também estive no primeiro Comic lá em Pires do Rio. O pastor Geraldo Ronquist era o pastor. Nesse Comic, a igreja de Cristo era muito grande, cabia no templo e sobrava espaço. Os homens, nós estávamos dormindo embaixo daquele templo antigo, tinha um sótão lá. O pastor Geraldo Ronquist pôs palha de arroz e cobriu com lona. Aí a gente chegava e colocava o lençol e dormia. Uma bela noite eu levanto às 3 da manhã, numa dor de barriga terrível. Eu olho, o quarto está vazio. Eu falei, será que o povo foi arrebatado? Eu não vi. Quando eu chego na porta do banheiro, estava o pastor Geraldo Ronquist com envelope de Intero Viofórmio. Irmão, pode tomar aí atrás das mandiocas. Deu uma diarreia que pegou todo mundo. No dia seguinte, tinha um rapaz aqui de Brasília, o Natal, que era quem estava tocando. O Natal estava no meio do culto com a guitarra, ele colocava a guitarra no chão e todo mundo sabia o que ele ia fazer. Isso é história, irmãos. Isso é história. E sabe o que é interessante? Foi algum tempo sofrido? Foi, sim, foi. Eu me lembro também de um congresso em Pires do Rio. Nós da Fama alugamos um daqueles ônibus escolar. Não tinha bagageiro, poltrona não reclinava. Felizmente não tinha o Igreja Universal, porque a gente ia ter que passar lá para pedir encosto para pôr nos ônibus. Quando a gente está chegando em Pires do Rio, na porta da igreja, chega 2 ônibus do pessoal do plano, aquele ônibus de 2 andares, suspensão a ar. Eu olhei para o motorista e falei, pode parar aqui que a gente termina de chegar a pé. Não, a gente termina de chegar a pé, faz bem para a gente chegar a pé. Mas, irmão, essa unidade foi preservada. Algumas igrejas foram divididas quando se tornou forte no Brasil o pentecostalismo nos anos 80. A igreja de Cristo não. Continuamos caminhando juntos. Algumas denominações foram divididas por causa do G12, nós não. Por quê? Porque para nós ser apenas um é o que interessa. Amém? Ou seja, preservar essa unidade construída pelo Espírito é a nossa razão de ser. Concluindo, a Bíblia Mensagem, ele termina o verso 6, a Bíblia Mensagem de Eugene Peterson, da seguinte forma: porquanto há um só Deus e Pai de todos, que governa sobre todos, age por intermédio de todos e está presente em todos, que tudo que vocês são, pensam e fazem, é permeado por essa linda unidade. Amém? Olha só, tudo que vocês são, pensam e fazem, é permeado por essa linda unidade. Ser apenas um deve ser o nosso ideal de vida. Amém? Amém? Eu quero convidar alguém do louvor para vir aqui à frente, e ele vai estar nos conduzindo em um cântico. Numa época em que a individualidade está tão grande, uma época em que as pessoas querem os seus próprios reinos, eu quero desafiá-los a caminhar na contracultura do Evangelho, a irmos não na direção do estabelecimento do meu reino, mas caminharmos na direção da solidificação do reino de Deus. Para caminharmos na direção de solidificação do reino de Deus, tem que haver um grande esforço para que todos nós sejamos um. Lembre-se disso, a sua igreja não é melhor que a do seu irmão. Se Deus está te usando na sua igreja, seja bênção na sua igreja e abençoe outros também. Mas não queira dividir, não queira dividir. Nós somos uma só igreja, nós somos a noiva do Cordeiro, nós somos a igreja do Senhor Jesus. Muitas vezes a gente tem colocado placas, a gente faz questão de dizer eu sou isso, eu sou aquilo. Vamos parar com isso. Vamos ser simplesmente cristãos. Vamos estar unidos.
vamos estar abençoando e sendo abençoados, porque esta é a vontade de Deus. Deus não criou várias igrejas, a igreja do Senhor é uma só. Conta-se que sumiu o nome, deu um branco aqui. Não é a vovozinha, não? Mas um dos irmãos Wesley, ele disse, conta-se que certa feita ele teve uma visão. E nessa visão, ele foi ao céu. E ele chegando ao céu, um anjo saiu mostrando os céus para ele, ele perguntou: aqui no céu tem anglicanos? O anjo falou: não, aqui não tem nenhum anglicano. Aqui tem metodistas? Não, aqui não tem metodistas. Aqui tem congregacionais? Não, aqui não tem nenhum congregacional. Aqui tem algum católico? Não, não tem nenhum católico. Mas o que tem aqui? Não, aqui só tem salvos. E aí, nessa mesma visão, ele foi ao inferno. E chegando lá, ele perguntou para o diabo: o que tem aqui? Ele falou: divisões. O que mais tem aqui são divisões. Aqui tem batistas, presbiterianos, tem tudo aqui. O inferno tem tudo isso, o céu só tem salvos, nada mais do que salvos. E eu quero desafiar vocês, essa nova geração, essa geração que Deus está usando e que vai continuar usando com poder para a honra e glória do nome dEle. Eu quero desafiá-los a fazermos um pacto pela unidade, a sermos apenas um. Pai querido, como igreja do Senhor, temos que reconhecer os nossos pecados de divisão. Pai querido, muitas vezes queremos ser o chefe, queremos ser o líder, queremos ser seguidos, e muitas vezes, ó Pai, para conseguirmos isso, nós acabamos dividindo a igreja do Senhor. Pai querido, nesse momento, como um dos membros da Tua igreja, como um dos membros da liderança da Tua igreja, eu peço perdão. Perdoa-nos, ó Pai. Tira de nós todo o espírito de divisão. Tira de nós, ó Pai, todo denominacionalismo e dá-nos um coração genuinamente cristão. Pai, sabemos que por nós mesmos não vamos conseguir, mas pelo Senhor nós somos mais do que vencedores. Por isso, Senhor, te pedimos, atua em nós, faz em nós o Teu querer, faz em nós a Tua vontade. Ainda com os olhos fechados, eu quero convidar para ficar de pé essas pessoas que assumem esse compromisso de ser apenas um. Essas pessoas que entendem que as divisões não vão nos levar a lugar nenhum. Se o Espírito Santo de Deus falou ao seu coração, fique em pé. Vamos orar juntos. Vamos ser um só no Senhor. Vamos ser uma só igreja, que tem uma só fé, que participou de um só batismo, que tem uma só esperança, que tem um só Senhor e que tem um só Deus e Pai, que age em todos, está em todos e no meio de todos. Precisamos disso. Antes de criticar o irmão, abençoe a vida do irmão. Antes de falar das coisas ruins que aconteceram aqui, elogie as coisas boas. Agradeça aos irmãos da coordenação pela maravilha, pela excelência desse local. Nós que chegamos ontem, não sabemos como trabalharam as pessoas que estavam aqui organizando esse comic. Terça-feira nós vamos embora e eles vão ficar aqui desmontando esse comic. Quanto trabalho! E sabe por que eles fizeram isso? Para que eu e você pudéssemos estar bem aqui. Por isso, nós precisamos ser um no Senhor. Por isso, nós precisamos ser a igreja do Senhor. Por isso, eu quero convidá-los a orarmos todos juntos. Vamos orar todos juntos? Amém? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O amor que nos faz